Meu nome é Caroline Camargo e esse é o Descomplica, um canal criado para esclarecer toda e qualquer dúvida relacionada às doenças inflamatórias intestinais. Um local seguro onde as suas dúvidas serão respondidas de forma simples, descontraída e com muita evidência científica. Vem comigo nesse bate-papo. Sejam bem-vindos ao Descomplica, um canal que foi criado com muito carinho para falar de um tema que nós gostamos muito, que é a doença inflamatória intestinal. A estreia acontece num mês super especial, que é o mês de maio. No mês de maio, a gente tem a campanha do Maio Roxo, que é uma campanha que tem como objetivo a conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Então, é uma grande honra, um prazer que o nosso primeiro episódio do podcast aconteça, né, estreie nesse mês de maio. Como é o primeiro, vou me apresentar para vocês também. Meu nome é Caroline Camargo, sou médica formada pela UERJ, fiz residência de gastroenterologia no Fundão, tenho título de especialista pela Federação Brasileira de Gastroenterologia e sou membro do GEDIB, a Organização Brasileira de Crohn e Colites. Para brilhar, abrilhantar o nosso primeiro episódio, trouxemos aqui uma médica muito especial, também, assim como eu, apaixonada por doenças inflamatórias intestinais, a doutora Roberta Rigueira, que fez faculdade na UFRJ, é gastroenterologista. Ela foi chefe do ambulatório de doenças inflamatórias intestinais do Hospital Cardoso Fonte por 10 anos e hoje é coordenadora do serviço de gastroenterologia do Hospital Rios-D'Or. Seja bem-vinda, Roberta, é um prazer ter você aqui. Ai, Carol, obrigada. É uma honra para mim, como você disse, né? A gente que ama doença inflamatória intestinal, respira doença inflamatória intestinal. Então, para mim é um prazer, como eu sei que é para você também, conversar sobre isso. Acho que se largar, a gente fala horas e horas e horas aqui, vão ter que cortar a gente. E, sem dúvida, assim, abrir o Maio Roxo com isso e que tenham cada vez mais, né? Entrevistas e canais e matéria e conscientização realmente para a população é o que a gente luta, né? Que mais pessoas conheçam as doenças inflamatórias intestinais, não só médicos e toda a área de saúde para conseguir, né, identificar esses possíveis pacientes que estejam perdidos por aí, mas a população leiga também, a população, né, não médica, não da área de saúde, que identifique entre os seus familiares, entre os seus conhecidos, quem talvez tenha doença inflamatória intestinal e não sabe, ou está mal cuidado, mal acompanhado. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, é um prazer, é uma alegria, e muito obrigada pelo convite, para mim é uma honra. E é por isso que a gente escolheu esse primeiro tema, né? O primeiro tema do nosso podcast, do nosso canal, é exatamente esse: doença inflamatória intestinal, quando pensar. E quando a gente fala em pensar, assim como a Roberta falou, é para todo mundo, né? É quando o paciente que está com sintoma, que não está se sentindo muito bem, pode ter aquele clique que talvez não seja normal e seja uma doença crônica. Quando o médico não gastroenterologista, um médico generalista, um ginecologista, um médico que o paciente procurou por qualquer coisa, pode ter aquele start de esse sintoma está estranho, talvez seja doença inflamatória, ou até mesmo gastroenterologista. A gente sabe que não é todo gastro que faz doença inflamatória, a gastro é um mundo, né? Eu até brinco, assim, se for escolher uma especialidade clínica que você quer diversificar, faz a gastro, porque você pode fazer gastro geral, pode fazer fígado, doença inflamatória, ai, não quero fazer exame. Pode fazer endoscopia, manometria, pegametria, então assim, Pâncreas. gastro é um mundo. Então, assim, até mesmo o gastro que não faz doença inflamatória, quando ele valorizar aqueles sintomas e encaminhar para um colega que vai conseguir investigar. O nosso objetivo aqui não é bater o martelo, isso é doença inflamatória, isso não é. O nosso objetivo é discutir tudo o que pode ser. Porque a gente pode investigar, chegar à conclusão que não é. Mas se a gente investigar e for, a gente já ali encurtou o caminho desse paciente, fez o diagnóstico, conseguiu tratar de uma forma precoce e isso traz bastante qualidade de vida, né? E aí eu queria começar exatamente nesse ponto, a janela de oportunidade. Né? A gente sabe que os pacientes com doença inflamatória intestinal têm um caminho gigante até o diagnóstico. Não é sempre que o paciente tem um sintoma, chega no médico, faz o diagnóstico e começa a tratar. Isso é raridade, né? Talvez aqui no Rio menos, mas assim, interior, o paciente tem um caminho. Então, assim, janela de oportunidade, Roberta, a importância do diagnóstico precoce da doença inflamatória. O que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá, né? Primeiro,
tudo que você falou é super importante, né? E realmente a gente tem, né, um outro grupo de doença inflamatória no Brasil, né, que é a ABCD, e aí eles têm 2 trabalhos, né, da jornada do paciente com doença inflamatória intestinal, super importante, porque mostrou, assim, a realidade do Brasil, né? A gente sabe que a gente, infelizmente, carece muito de dados, né, de prevalência, de incidência e mesmo dessa jornada e acesso aos tratamentos, enfim, a gente no Brasil está melhorando agora, né, com as nossas sociedades, a própria ABCD, o GDIB, que a gente faz parte, mas a gente tem pouco dado, né, epidemiológico do nosso país. E é essencial que a gente conheça a nossa população, que a gente saiba quem tem doença inflamatória, quem não tem, quais são os fatores de risco aqui no Brasil, será que são iguais aos dos outros países, enfim. Mas esse trabalho da ABCD, né, já tiveram 2 da jornada do paciente e é triste, né, mostra exatamente isso, assim, o tempo que esses pacientes levam até conseguirem ter um encaminhamento, não é nem o diagnóstico, né, até primeiro iniciados os sintomas, terem um encaminhamento para um gastroenterologista, um encaminhamento para um especialista em doença inflamatória, e aí sim ele ter o seu diagnóstico e só com isso poder tratar, que é como a gente entra na questão, o que a gente chama, né, de janela de oportunidade. Então, as doenças inflamatórias intestinais, seja a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, a gente tem diversas formas diferentes, né, de apresentação. Mas é muito comum que esse paciente tenha um momento ali inicial, né, uma fase pré-clínica, em que a gente realmente, nesse momento, não tem como fazer o diagnóstico, que seria ali o nosso futuro, vendo moléculas, biomarcadores, mas nesse momento a gente ainda não tem como. Mas no momento que ele inicia a sua fase clínica, então o que é a fase clínica? É quando ele começa a ter sinais e sintomas, né? Então tem manifestação clínica. E aí ele tem esse primeiro pico, né, de sinais e sintomas, só que é muito comum que esses pacientes entrem em remissão, que é ali quando a doença fica calminha. E aí o paciente acha que ficou tudo bem e teve aquilo ali, aquela primeira crise que ele teve passa como uma gastroenterite, né, na maior parte dos casos. E aí passa um tempo, ele tem uma outra crise. E aí, de repente, ele fica bem de novo. E aí ele tem outra crise. Então, a maioria dos pacientes se comporta dessa forma. E o que a gente chama de janela de oportunidade é esse início clínico, é nesses primeiros meses, idealmente, né, primeiros 6 meses, tudo bem, primeiro 1 ano e tolerável primeiros 2 anos, né? Então, é esse primeiro momento em que ele começa a ter sinais e sintomas, porque nesse primeiro momento que ele tem sinais e sintomas, ele tem inflamação, né? É quando a inflamação surgiu no tubo digestivo dele, para ele começar a ter sintoma. Só que se a gente mantém esse paciente meses, anos, nesses episódios de inflama, melhora um pouquinho, inflama, melhora um pouquinho, inflama, melhora um pouquinho, a gente começa a ter danos, né? O que a gente chama de danos estruturais. Então, a gente começa a ter estenose, que é a redução ali da luz daquele segmento ali do tubo digestivo acometido. A gente pode ter a formação de fístula, especialmente na doença de Crohn, que é um caminho, né, errado que não devia ter, do intestino para a bexiga, do intestino para a pele, do intestino para a vagina, enfim, de uma alça de intestino para outra alça de intestino, isso a gente chama de fístula. A gente começa a aumentar o risco de alteração celular, né, de displasia, que vai depois aumentar o risco de câncer. Então, é uma série de complicações a médio e longo prazo de uma doença não identificada, não tratada. E aí, lá, se a gente pega no início, onde você não tem esses danos estruturais e tem basicamente inflamação, é aí onde os nossos remédios agem, E né? é esse o ponto, né? Isso é a janela, né? Exatamente. E a gente. Por que falar tanto de doença inflamatória, né? A gente estuda doença inflamatória, a gente vai em congresso que tem um monte de especialista em doença inflamatória, então a gente sabe que esses primeiros 2 anos, no máximo, é onde deveria fazer o diagnóstico, né? Mas não basta a gente que está lá no congresso saber disso, né? Porque a gente acaba sendo a ponta, o final. Então, falar de doença inflamatória e falar desse início é para todo mundo, né? A gente Sem precisa dúvida. disseminar essa informação de que nesses primeiros 2 anos o paciente precisa idealmente ter um diagnóstico. E ele só vai ter esse diagnóstico se todo mundo pensar, né? Eu sei que não é uma obrigação do paciente pensar, né? Às vezes ele vai num médico, o médico fala que foi só uma gastroenterite, eu sou paciente, eu não tenho essa obrigação. Não tenho nada. Mas até para o paciente, assim, óbvio
que é o médico que tem essa obrigação, né, responsabilidade, mas é a sua vida, né. Legal. Então se você foi num médico, ele falou que tá tudo bem, mas você pensou que: "Será que tá tudo bem se eu ainda estou sentindo?", vai num segundo médico, vai num terceiro médico, porque você também pode ajudar a gente nesse trabalho árduo de conseguir fazer o diagnóstico nesse primeiro momento, que é a janela de oportunidade. E o Por isso contrário também, né, Carol? O contrário também, assim, tem realmente isso, infelizmente, de muitos médicos que não valorizam. Então, a gente pega muitas vezes, né, o paciente em 1 ano, 2, 3 idas à emergência com diagnóstico de gastroenterite. Gente, não é para ter 2, 3 gastroenterites no ano, né? Então, isso é verdade, os médicos realmente, né, infelizmente, a maioria não valoriza e esse paciente demora o diagnóstico por isso, mas também acontece muito de um médico falar, olha, isso aqui não está normal, procura o gastroenterologista, ou faz aqui a colonoscopia, faz aqui um exame, e o paciente, naquele momento que ele dá aquela melhoradinha, Sim. ele fala, melhorei. Melhorei. Né, melhorei, era uma gastroenterite qualquer, foi alguma coisa que eu comi, né, aquele famoso que a gente ouve direto, né, ah não, doutora, porque acho que era alguma coisa que eu comi, aí eu já restringi isso, restringi aquilo, não melhorei, então as duas coisas, infelizmente, acontecem, né? Tanto o pessoal assim, mais generalista, ou gastro não especialista, que não valoriza mesmo os sinais, os sintomas, os red flags, os alertas, que a gente ainda vai falar aí certamente, mas também o paciente que recebe essa orientação sim, E não e segue. como ele melhora, ele não segue, aí daqui a 3 meses ele acha que ele tá com uma nova gastroenterite, quando na verdade ele tá só ali num... Por isso que o canal é para todo mundo, é para o paciente, é para o médico generalista, é para o gastro que não faz doença inflamatória, porque na verdade, assim, não sei você, mas eu tive um paciente, eu lembro emblematicamente, eu saí da residência, fui trabalhar lá na clínica da Cirla, no dia dela, fazendo doença inflamatória, e eu peguei um paciente que acompanhava há 10 anos com gastroenterologista, com doença de Crohn, e ele usou corticoide por 10 anos. Ai, Deus. Ele usou prednisona por 10 anos. Então, assim, a culpa é dele? Não é. Ele estava sendo acompanhado por um médico e ele tinha outras coisas. Aí estava com glicose alterada, já estava com Claro. diabetes, catarata, enfim, todas as alterações de corticoide que não vale a pena entrar no mérito agora. Mas todo mundo tem que ter essa ciência, porque assim, eu sou gastro, eu não tenho experiência ou manejo com doença inflamatória, não é nenhum demérito você encaminhar para um colega que sabe, né? Eu sou gastro, mas se eu pegar um paciente que tem uma doença mais grave de fígado, É eu vou isso. fazer ali aquele rastreio inicial, pedir os exames iniciais e Sem vou falar: vergonha olha, nenhuma. tenho esses milhões de colegas excelentes, se você for em qualquer um deles, você vai estar Exatamente. super bem tratado. Então, todo mundo tem que conhecer o seu limite numa Exatamente. doença tão complexa como essa, né? Eu concordo totalmente, Carol, e eu faço exatamente a mesma coisa, assim, a gente, né, que tem uma formação boa de faculdade, de clínica médica, de gastroenterologia, é claro que a gente sabe ali dar aquele diagnóstico inicial, né, de um paciente com um problema hepático, problema no fígado e pâncreas, mas eu falo isso para meus pacientes, falo, olha só, eu não estudo isso aqui todo dia, como eu estudo o intestino todo dia. Então, se você ficar acompanhando essa hepatite B, essa hepatite C, ou essa neoplasia pancreática comigo... Novidade que saiu, tá você não vai se receber. perdendo, você não vai receber o melhor tratamento que tem. Então, isso é muito importante, assim, acho que chamar, assim, como você falou, sabe, também para a responsabilidade dos pacientes. Você foi perfeita quando você coloca, olha, claro que a responsabilidade é do teu médico, é do gastro, é de quem te acompanha, mas eu tenho achado cada vez mais importante, assim, que a gente chama de empoderar o paciente. Sim, sobre a né? doença dele. Eu falo muito isso com todos os meus pacientes. Falo, olha só, para mim a coisa mais fácil aqui, com tanto que eu estudo, com tanto que a gente vai de congresso, é falar assim, olha, você tem que fazer isso, esse tempo, essa dose, prescrever um remédio tal. Só que se o paciente não pegar aquilo ali para si, né, aquela responsabilidade para si, não parar de fumar, não usar o remédio da maneira certa, não fazer os exames no momento certo, não voltar na consulta no momento certo, aquilo ali que a gente sabe do melhor congresso do mundo não vai resolver grandes coisas, né? Então, essa responsabilidade do paciente, sem dúvida, é essencial. E, assim, ficar com essa pulguinha atrás da orelha, sabe? Eu tenho falado isso também para os pacientes, não só meus, mas para as pessoas, familiares e tal. Olha só, se o médico te atende em 5, 10 minutos, cara,
pensa direito se é o melhor médico que você pode ir realmente, sabe? Se ele não conversou com Se ele você, não ele não conversou, sabe o que ele tá entendeu? pensando, Sabe, né? ele perguntou assim, como é que é teu dia, como é que são teus horários, o que você come, como é que você tá se sentindo em relação àquela doença que você tá, como é que tá o teu sono, você tem estresse por isso, você tá triste por isso? Não dá, sabe? Acho que não dá e acho que também a gente tem que usar a internet a nosso favor, né? A tecnologia a nosso favor. Acho que a gente perde tanto tempo vendo bobeira na internet. Acho que talvez a gente pudesse também ver assim, pesquisa o teu médico. Quanto tempo que você fica no Instagram vendo, às vezes, bobeira, né? No YouTube. Você já pesquisou sobre o seu médico? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode começar a Com colocar aí certeza. na cabeça do povo, sabe? E aí, entendendo, né, que dessa janela de oportunidade que todos somos responsáveis, né? Agora a gente pode começar a falar dos sintomas. Quando a gente pensa em doença inflamatória intestinal, a grosso modo, né, que vem na cabeça Crohn, retocolite, a gente pensa em diarreia. E aí, toda diarreia, algumas diarreias, quando pensar no paciente que tem diarreia, né? Porque diarreia é muito ampla, né? O que que é diarreia? Tem várias definições, mas assim, se você tem um aumento da frequência, né, das vezes que você vai ao banheiro evacuar, isso é diarreia. O normal é de 3 vezes na semana até 3 vezes ao dia. Se você está indo mais de 3 vezes ao dia, talvez seja diarreia. Se está reduzindo, né, a consistência, você tinha uma consistência, agora está mais pastosa para líquida, isso é diarreia. E às vezes a gente tem isso exatamente porque comeu alguma coisa diferente do habitual, né? Uma intoxicação alimentar, ou porque pegou um vírus. As principais causas de gastroenterite aguda, né? Quando você vai na emergência, é uma virose. Realmente é uma virose, né? A principal é uma virose. Principalmente se vem com uma febrícula, uma dor no corpo, provavelmente é uma virose. Se não foi nada disso, mas você foi num almoço de família, tá todo mundo com os mesmos sintomas, pode ser alguma toxina ali naquele alimento. Mas não é normal uma gastroenterite aguda durar mais de 15 dias. Você ter 15 dias que não tá melhorando. Às vezes até dura 10, 7 dias, mas assim, melhorando a frequência. Eu fui 10 vezes, depois eu fui 6, depois eu fui 5. Agora eu tô indo 2, mas ainda tá um pouco amolecido. Isso é melhora, né? Mas assim, não dá para no 7º dia você tá evacuando 6, 7 vezes ao dia. Isso não é gastroenterite aguda, mesmo tendo 7 dias ali. Então, diarreia. Quando pensar em doença inflamatória intestinal, tendo diarreia? Tá. Acho que assim, primeiro é isso, é ter em mente que, claro, a gente tá, né? A gente está aqui no Brasil, a gente está falando de Brasil. Principal causa de diarreia aguda, né, com menos de 15 dias no Brasil é e será sempre gastroenterite infecciosa, né? Seja viral, seja bacteriana, seja verminose, né? Vai ser a nossa principal hipótese. Mas é isso. Então, quando é que a gente pensa que, cara, isso aqui não é uma gastroenterite aguda normal? Será que a gente tem que pensar em doença inflamatória intestinal? Então, primeiro isso, ela deixou de ser aguda, né? Especialmente ali com mais de 15 dias. Ela não é mais aguda, ela é no mínimo uma subaguda e crônica pra gente com mais de 4 semanas. Então, já tem que ser investigada. Ou o que eu chamo muito atenção, mesmo que sejam episódios assim curtos, que sejam 5 dias, 7 dias, mas recorrente, né? Intermitente. Então, assim, todo mês você tem uma semana de diarreia. Não é normal, você não tem gastroenterite aguda todo mês, né? Em relação à diarreia, características da diarreia. Então, se essa diarreia é acompanhada de sangramento, né? Sangue nas fezes, sangue, mesmo que seja no papel. É claro que o sangue no papel, a gente pensa mais no que a gente chama de doença orificial. Então, o que é o quê? Hemorroida, fissura, ok. Mas o que eu bato muito nessa tecla, você só pode falar que aquele sangramento retal que você tem é de uma hemorroida, é de uma fissura, se você for investigado, você fez uma colonoscopia e não tem mais nada além daquela hemorroida, daquela fissura. Porque é isso, né? O livro tá tudo muito bem direitinho, né? E segmentado, mas o paciente, ele não lê o livro, como muitas pessoas falam, né? Muitos professores, e o paciente não é segmentado. Não, não né? é. Então, assim, é claro que se a gente for falar assim, característica da diarreia na doença inflamatória intestinal, é uma diarreia inflamatória. Então, você vai pensar que é uma diarreia que tem sangue, que tem muco, que tem pus, que pode
pode ter uma febre, mas nem sempre. Mas não Né? necessariamente, Você pode pegar um paciente com diarreia aquosa várias vezes, você vai investigar, e ele pode ter uma doença inflamatória intestinal com uma diarreia que não tem as características de diarreia inflamatória. Livro. Até porque é isso, assim, muitas vezes, né, a gente tem, tem o sangramento nas fezes, mas muitas vezes esse sangramento não é visível, Sim. né? Então, vamos lá, se a gente está falando das principais, né, a doença de Crohn, retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa, como o próprio nome diz, acomete ali o reto, né, o finalzinho do intestino grosso e partes, né, pode ser todo ou não, do cólon, que é o intestino grosso. Então, tá muito ali na saída, né? As fezes já estão formadas, está pronta ali para sair. Então, muitas vezes é muito mais visível no paciente de retocolite ulcerativa a presença de sangue, a presença de muco, que é como se fosse um catarrinho. Na doença de Crohn, muitas vezes esse sangramento não está presente ou não chama atenção, até porque na doença de Crohn a gente muitas vezes tem uma inflamação mais para cima, né? A gente chama de ilho terminal, que é o final ali do intestino delgado, antes de entrar no intestino grosso. Então, esse sangramento que a gente super espera não é tão comum assim de ver na doença de Crohn. E às vezes pode até, assim, não é visível, que a gente chama de uma diarreia aquosa, mas se fizer ali um EAF, né, um exame de fezes normal, com pesquisas de elementos anormais nas fezes, tem hemácia, tem sangue, mas a olho nu não dá para ver, né? E é isso, nosso paciente ele é um paciente muito diverso, assim, por mais que o protótipo sejam duas doenças, né? A doença de Crohn, retocolite ulcerativa, dentro da caixinha da doença de Crohn, existem vários pacientes com doença de Crohn, né? Porque a doença de Crohn pode ser inflamatória, a doença de Crohn pode ser estenosante, pode ser fistulizante. Então, assim, não dependendo dá de onde que acomete dar sintomas totalmente diferentes. A doença de Crohn, inclusive, pode nem ter acometimento do intestino, só acometimento do estômago. A retocolite, né? Ela falou, pega mais ali reto, e às vezes pega o intestino todo, às vezes está mais inflamado em outros locais. Então, assim, depende muito do local, da localização, do padrão, do fenótipo. Então, vai ser muito difícil a gente falar, os sintomas são esses. Porque, assim, os sintomas são esses para esse mas podem tipo. não ser. Né? Inclusive na questão da diarreia, né? Assim, para não esquecer de falar, a coisa da diarreia. Paciente com retocolite ulcerativa que tenha só inflamação no reto, que a gente chama de proctite, muitas vezes esse paciente tem constipação. Não vai ter diarreia. Né? Ele não tem diarreia, ele tem constipação ali por um edema ali do reto distal dele. O paciente que tem uma doença estenosante, né, que é quando você tem essa redução da luz ali do intestino, na doença de Crohn, mais para cima, no intestino delgado, esse paciente não tem diarreia, ele tem obstrução intestinal, ele tem dor abdominal crônica, recorrente, sem ter diarreia, sangramento nenhum. Então, eu acho que, assim, é muito importante que os pacientes e, né, os médicos, todo mundo que a gente está aqui conversando, saibam que saiu do normal, saiu do esperado, uma dor crônica, né, mais de 3 meses de dor frequente, tem que investigar. Sempre no mesmo lugar da barriga, emagrecimento, né, diarreia com sangue, muco, pus, ou mesmo que não seja, mas recorrente, todo mês, uma semana de diarreia, no exame de sangue, né, se olhar e tem lá um ferro baixo, você tem vitamina baixa, tem que investigar, gente, por mais que seja assim, para passar por nós, né? A gente dá muito essa aula para emergência e tal, de sinais de alarme. Eu falo para eles assim, falo, olha só, mandem para mim, eu vou investigar. E assim, se não for, eu não vou reclamar com ninguém. Mandou o paciente que não tem doença inflamatória, eu quero mais investigar, porque assim, se 10 pacientes que venham pra gente, que a gente descarte doença inflamatória em 9, mas em 1 a gente deu o diagnóstico, a gente vai resolver aquilo ali. Você né? falando... A chance é muito maior da gente conseguir trazer aquele paciente para remissão, né? 2 coisas vieram na cabeça, assim. Um professor que sempre falava que exame complementar, ele também é para vir negativo, né? Porque se você está fazendo lá a tomografia na emergência para pensar em apendicite, né? E todas as tomografias que você fez vieram positivas para apendicite, provavelmente você está deixando passar alguma coisa. Exatamente. Né? Você tem que ter ali aquela margem do, essa veio negativa, descartei essa hipótese. Exatamente. O exame não serve só para confirmar. Sim. Ele também serve para descartar, né?
E também, só para grifar, é claro que o foco é doença inflamatória, a gente está aqui respirando doença inflamatória, falando que tem que pensar em doença inflamatória, mas a gente não acha que tudo é doença inflamatória, tá, gente? Então, uma diarreia que deixa de ser aguda e é uma diarreia subaguda persistente, tem milhões de outras causas, né? A gente está no Brasil, a gente precisa pensar em parasitose. Claro. 64% das pessoas, da população geral, tem ali parasitose até assintomático. Então, assim, a gente não está falando que né? Passou ali do comum é a doença inflamatória. Passou ali do comum, tem um mundo de diagnósticos. Né? Ele tem que ser investigado, ele tem que ter um médico que vai conversar com ele, que vai perguntar milhões de coisas, que vai fazer um exame físico completo e a partir dali vai elaborar as hipóteses e pedir os exames complementares para confirmar ou descartar tudo que ele pensou. Então, a ideia é mostrar que muita coisa pode ser doença inflamatória e muita coisa pode não ser. Mas, independente disso, a gente precisa pensar, e foi o que a Roberta falou, pensar, encaminhar para alguém que vai investigar e vai falar, pô, aquele paciente que você mandou, não é não. Mas né? ótimo, tá investigado. De uma parasitose, mas sim, é isso. E aí nisso que ele vai vir pra gente, ele vai talvez ter aquela chance de receber um diagnóstico de uma intolerância alimentar que ele não ia receber na emergência. Isso. Ele vai receber o diagnóstico de uma giardíase crônica que um EPF normal não pega na emergência. Mas a gente só vai conseguir fazer o diagnóstico dos pacientes com doença inflamatória quando a gente quer nessa janela de oportunidade, se a gente fizer vários diagnósticos que não são. Então, assim, nem tudo é, mas a gente tem que pensar em vários momentos, né? E é isso, só esse gancho, né, pra gente fechar essa coisa da janela de oportunidade, porque a gente foca tanto nisso para o nosso diagnóstico precoce, né? A gente fazer esse diagnóstico precocemente nesses pacientes. Que essa janela de oportunidade, que é quando ele tem inflamação, ele ainda não tem danos estruturais no intestino, é aí onde os nossos remédios todos agem, né? A gente ainda não tem, tá aí rolando estudo, mas a gente ainda não tem um medicamento para agir na fibrose, na estenose, né? A fibrose e a estenose segue sendo cirúrgica. O câncer segue sendo cirúrgico, com químio, com rádio, enfim. Então, todos os medicamentos, né, que a gente tem agem na inflamação. Então, eu preciso pegar esse paciente na inflamação. Sem contar que é muito melhor para o paciente, né? O paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, vai ter ali um dano estrutural. A gente tenta, com responsabilidade, né, operar cada vez menos, porque a gente sabe quem tem Crohn, né? Você vai ali tirando as porções, ele vai continuar inflamando em outras áreas. Então, é muito melhor para o paciente tratar na inflamação do que a gente ficar correndo atrás e tentando tratar as complicações. E acho que diarreia ficou bem focado que a gente não é para pensar só naquela diarreia clássica inflamatória, porque às vezes esses elementos de inflamação a gente só vai ver em exames complementares e não ali a olho nu, ou podem estar ausentes. Então, não descartem uma diarreia de doença inflamatória intestinal só porque não é uma diarreia crônica, não é. Tá? Qualquer diarreia. Uma diarreia crônica, uma diarreia persistente. Vai ser alguma coisa, mesmo que não seja doença inflamatória. Não é, né? Normal não é. Se incomoda, não é normal, né? Normal. Mas não é só diarreia, né? E agora, o próximo tópico não é só diarreia, porque tem muitas outras coisas que podem fazer a gente lembrar de sintoma, não falando agora ainda de exame complementar, mas de sintoma que faz a gente pensar em doença inflamatória, né? Como você falou, alguns pacientes têm diarreia, outros pacientes não têm diarreia. Inclusive, a gente tem pacientes que têm ali uma doença de intestino delgado, que pode ter uma estenose, que pode, inclusive, ir para emergência com sintoma de suboclusão, né? O paciente pode chegar lá, intestinal. Não consigo evacuar, não consigo eliminar flatos, uma barriga distendida, não é doença inflamatória, não tem diarreia, não. Esse paciente pode ter ali uma estenose, ou inflamatória, ou fibrótica, que está fazendo ele simular ali um quadro de suboclusão ou oclusão intestinal. E sim, a gente pode pensar em doença inflamatória, né? Dor abdominal, Roberto já falou, uma dor abdominal crônica, né? Que o paciente está ali, aquela dor incomodando. Ah, mas não ia dar mais nada? Pode ser não que dar, não, né? Pode não dar. Esse mês eu tive uma paciente no consultório que já tinha ido a alguns médicos com uma dor abdominal crônica e recebeu o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, que tem critérios, né? Eu sempre falo isso. Síndrome do intestino irritável não é uma dor ou uma diarreia ou uma constipação que você não descobriu simplesmente o que fala é nos que exames, é intestino irritável. Né? E aí, veio tudo normal, então é síndrome do intestino irritável. Não, tem critérios para você, clínicos, mas são critérios para você fazer o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E aí essa paciente, ela tinha dor abdominal crônica, mas ela não tinha anemia, mas tinha um ferro baixo, mas tinha um PCR tocado, tinha um VHS tocado.
E, não, mas isso é sempre meu, assim. Às vezes eu faço umas reposições de ferro, aí fica tudo bem. Aí, às vezes, o ferro volta a cair. História clássica. Mas é normal, né? Jovem, em idade Acha que é pela fértil, menstruação. pela menstruação. Eu perguntei, mas como é que é o seu fluxo menstrual? Não menstruo há 7 anos, porque eu emendo cartela. Eu falei, era a única coisa que você poderia pensar, né? Tá perdendo ferro porque menstrua. Mas nem isso, às vezes você nunca perguntou. É jovem, menstrua, perde ferro. Se ela não menstrua, ela não tá perdendo ferro por aí. Isso, é a consulta de 5 minutos, né? Mas você não consulta... consegue perguntar em 5 minutos qual é o fluxo menstrual. A gineco pergunta, né? Em 5 mas minutos. a gineco não pensa em doença inflamatória, tem que perguntar. É isso, assim, eu pergunto quantos absorventes troca ao longo do dia. Exatamente. Entendeu? Qual o tamanho do absorvente. Porque, às vezes tem paciente que não vai conseguir quantificar, né, o quanto de sangue. E essa paciente, ela tinha na enterorressonância uma extensão longa de inflamação de ilho e ela já tinha um abscessozinho ali. E não tem febre, aquele abscesso indolente. Ia fistulizar. Ia fistulizar e doença inflamatória intestinal. Não tem alteração do hábito intestinal, só tem muita dor, com umas alterações no exame de sangue, que não é síndrome do intestino irritável. Olha só, a maioria dos meus pacientes que têm doença de Crohn de delgado só tinham dor abdominal. A maioria dos meus pacientes com doença de Crohn de delgado não tinham qualquer alteração do hábito intestinal, da evacuação, das fezes. Eram apenas dor abdominal recorrente crônica. Né? Se a localização está em outro lugar, não vai interferir, né? Então, gente, é claro que não é todo mundo que tem uma dorzinha na barriga ficar agora achando que está com Crohn, né? Assistindo. Mas é isso, tem que investigar. Procura um bom gastro, pelo menos, para investigar. E é isso, é uma dor abdominal crônica, né? Uma paciente que tem dor abdominal há mais de 3 meses, que já foi na emergência por conta dessa dor. E aí é sempre doença inflamatória? Não é, gente. Endometriose pode dar isso, enfim, milhões de outras coisas. Mas é uma paciente que quando você vai fazer um exame basal de sangue... Você já vê a alteração. Você vê que tem alterações que não são compatíveis. E aí é importante porque exame complementar é complementar. Porque tem vários médicos que pedem páginas e páginas de exame de sangue, e quando você olha, tem várias alterações e a pessoa não se importou com nenhuma delas. Porque é tudo pouquinho, né? O VHS é só um pouquinho elevado, o ferro é só um pouquinho baixo. Então, assim, no final, pra que ele pediu aquilo tudo? Pra nada. Porque deu várias dicas de que pode ter alguma coisa, e ele falou que tá tudo só um pouquinho, então não é nada, né? E você sabe uma coisa, pegando aí o gancho disso, né? Primeiro que você falou do paciente com intestino irritável, né? Síndrome do intestino irritável, que existe, né? Existe, mas foi o que você falou. Tem critérios clínicos muito bem definidos e lá no próprio Roma, né? Que a gente vê os critérios, os exames complementares não são essenciais para o diagnóstico do intestino irritável, mas eles mesmos sugerem alguns exames complementares na dependência dos sintomas do paciente. Então, eles mesmos sugerem o seguinte: não, você acha que é intestino irritável, preencheu lá aqueles critérios no paciente com predominância de diarreia? Um hemograma, uma proteína C reativa, uma dosagem de calprotectina fecal. Não custa, né? A pessoa pede um monte de exame pra nada. Eles mesmos sugerem, né? Então, assim, já deixou de ser, né, um diagnóstico de exclusão há muito tempo, então tem critérios, beleza, mas eles mesmos sugerem que, dependendo da clínica do paciente, alguns exames complementares básicos sejam feitos. Mas assim, já deixou, deixou nos artigos, né? Porque na nossa prática, é isso que a gente tem que fazer, claro. Os pacientes sempre... Você imagina que não tem nada, assim, tem que dar um diagnóstico pro paciente, Você imagina que a né? gente vai atender um paciente com diarreia crônica, com dor abdominal, diarreia crônica, né? Mais 3 meses e tal. E aí, eu não vou pedir um hemograma, proteína C reativa, uma calprotectina fecal. Como, é claro que eu vou... que eu vou pedir, é claro. Não tem como, né? E não tô errada, tá lá no... tá lá no respaldada guideline, pra tá isso, lá, né? pronto, acabou. Exatamente. E aí, você lembra de mais algum sintoma? Emagrecimento, né? Emagrecimento sem, obviamente, uma causa, né? É diferente da pessoa falar assim, não... Tô fazendo dieta, tô fazendo academia, fui pro crossfit, tô emagrecendo. Não, isso não é doença, isso é saudável. Ótimo, parabéns também quero. Exatamente. Também gostaria de estar fazendo atividade física nesse pique. Exatamente. Então, assim, um emagrecimento que a gente chama de não intencional. Não intencional. Né? Então, é a pessoa que não está fazendo uma dieta proposital para nada, não começou a malhar e nem mudou a sua atividade física e vem perdendo peso, né? Isso é o que a gente chama de um sinal de alarme. Vou jogar a polêmica aí. Fadiga.
Cara, Quem não tem, né? É é, porque é engraçado, né? 80% dos pacientes com doença inflamatória intestinal tem fadiga crônica. Polêmico, né? Porque quem não tem, todo mundo se sente fadigado, né? sim. Mas não é esse cansaço, é um sintoma E mais importante, né? é muito importante, né? A gente que trata, acompanha esses pacientes, a gente vê até que muitas vezes a doença intestinal entrou em remissão Dá uma melhorada, e o né? paciente segue com fadiga, né? A fadiga, que é isso, né? Esse cansaço, essa falta de energia, de ânimo para fazer coisas básicas, coisas que fazia normalmente, né? Ninguém tá falando de escalar uma Diferente montanha. cansaço, né? O cansaço de você tá Exatamente. muito cansada, você dormiu, você conseguiu E ter aquela pronto. noite de sono linda de 12 horas, você já Pronto. acorda mais disposto. A A fadiga fadiga crônica não, né? assim, Você pode dormir um dia inteiro e você acorda e você querendo acorda ficar na sem cama. Então, disposição. é claro que assim, a fadiga, né, é multifatorial, que a gente Uhum. chama, né? Tem milhões de causas possíveis. Desde, falando de doença inflamatória intestinal, a própria atividade inflamatória intestinal, né? Como, assim, estresse, transtorno de ansiedade, síndrome depressiva, anemia, né? Hipovitaminose. Então, tem distúrbio do sono. Então, tem milhões de causas. Mas a fadiga é, sem dúvida, um sinalzinho de alerta para a gente, porque é muito comum que ela esteja presente não só na doença inflamatória intestinal, né? Eu falo isso muito com os pacientes. Doenças sistêmicas inflamatórias, né? Então, pessoal, nossos colegas da Reumato, depois convida o povo da Reumato para mim também, que adoro. Então, assim, doenças que causam. O que é uma doença inflamatória sistêmica, né? Uma doença que tem uma inflamação com repercussão em outros órgãos, né? Do nosso corpo, crônica. Classicamente cursam com fadiga, né? Então, assim, que não seja doença inflamatória intestinal, mas talvez seja uma doença reumatológica, mas enfim, esse paciente merece investigação, né? Merece o olhar de um especialista, porque a gente pode mudar a vida dessa pessoa. A gente recebe, né? Principalmente mulher, né? Mais comum em mulher, e aí se sentindo, assim, mal, né? Como esposa, como dona de casa, como mãe, porque não consigo fazer as coisas, não dou conta, e aí você vai ver, tem uma doença inflamatória intestinal ativa ou não bem tratada, não em remissão, tem uma hipovitaminose, tem uma ferropenia, que é outra coisa. As pessoas olham muito, tem ou não tem anemia. Mas você pode não ter anemia, sua hemoglobina ser normal e seu ferro tá baixo. Questão de tempo, né? Questão de tempo, né? Então, assim, tem muitas coisas pra gente investigar, mas é, sem dúvida, assim, um sinal de alerta, porque é muito comum nos nossos pacientes, Sim. né? Não sei se você vai falar também, a gente tem que falar de manifestação extraintestinal, É o próximo. né? É uma coisa que é muito importante também, mas isso é difícil a pessoa não pensar, né? Que é o sangramento, né? Porque diarreia, dor abdominal, mas tem o perda problema de da peso. hemorroida, né? Ah, sim. Tem o problema da É porque hemorroida. sangramento é muito comum, né, na doença inflamatória intestinal, muito mais presente na retocolite, até por conta ali da localização. E é isso, né? Se você tem um sangramento ali retal, que você dificilmente alguém não vai procurar um médico porque tem um sangramento. Mas aí vai procurar um prócto e talvez, tem uma hemorroida, e aí todo e qualquer sangramento é por conta da hemorroida. Tem uma fissura, e aí todo e qualquer sangramento é da fissura. Quando é uma coisa muito recorrente, né, também é importante pensar em outras coisas. A gente tem, eu até brinquei, que a doença inflamatória intestinal não é de um médico, né, apesar de gastro, prócto, mas é de muita gente. Mas tem próctos também que fazem doença inflamatória intestinal muito bem, excelente. Esse provavelmente vai olhar ali com outro olhar, de repente vai complementar com algum exame. Mas se o prócto não fizer a doença inflamatória intestinal, não tiver esse conhecimento, uma pessoa jovem que não tem mais nada, e não tem mais nada, ele não contou mais nada, porque às vezes nem viu um exame de sangue, alguma outra coisa. E tem só aquele sangramento, pode cair aí na conta de afecções perianais, né? É isso, assim, é claro que assim, a maioria dos sangramentos anorretais, né, que a gente chama, vão ser por doença orificial, hemorroida interna, externa, fissura? Vão, graças a Deus, vão. Mas não obrigatoriamente vão ser. Então, é isso, assim, o sangramento retal, o sangue nas fezes, é um sinal de alarme e merece colonoscopia.
Ponto. Você pode já ter tido hemorroida 5 anos atrás na sua vida. Você pode ir no proctologista e tem lá uma hemorroida, tem uma fissura. Mas você merece pelo menos uma colonoscopia para ver se aquele sangramento é só daquela hemorroida, daquela fissura, né? É um sinal de alarme e em nenhum guideline está escrito assim: ah, não, se tiver o sangramento retal e tiver hemorroida, não precisa da colono. Lugar nenhum está escrito isso. A gente vê muito na prática, né? Isso não está escrito em lugar nenhum. Então, assim, sangramento retal, sangramento nas fezes, seja misturado nas fezes, seja no vaso puro, enfim, é para ser investigado com colonoscopia completa, tá? É claro que aí fez uma colonoscopia, não tem nada, e o proctologista viu, tem hemorroida, tem fissura, claro que assim, daqui a 6 meses você sangrar de novo, você não vai fazer uma colonoscopia de novo, o teu diagnóstico tá feito, mas você foi investigado. Sim. Essa é a diferença, você foi investigado. Você tem certeza que aquele sangramento é daquela hemorroida, não pode ser um achismo, né? Senão a gente papa essa mosca da janela de oportunidade no tempo de tratamento. Então, dicas, assim, de sintomas, né? Para todo mundo, na verdade. O médico emergencista que pega o paciente com diarreia. Eu sei que na emergência é emergência, né? Trabalhei anos da minha vida na emergência, já fui rotina de emergência, adoro, inclusive, dar plantão na emergência, muito menos do que do CTI. Prefiro o paciente ali que fala, que chega agudo, mas eu sei que, até por trabalhar na emergência há muito tempo, eu sei que a gente não tem esse tempo de anamnese. E a gente pega muito gastroenterite. A gente não pede exame para todas as gastroenterites e nem precisa pedir, tá? Não é o local de pedir exame para gastroenterite simples, sem nenhum sinal de alarme. Conversa. Rapidinho. Você não demora 3 segundos assim. Ah, tá com isso, Conversa né? encaminha. Faz muito tempo que você não tem isso, ou você tem isso com frequência. Se o paciente tiver todo mês, ele vai falar, doutor, todo mês eu tô aqui. Se ele falar assim, nem lembra a última vez, acabou. Pronto. Beleza. Exatamente. Caso você tenha de novo e não melhore, fique persistente, vai no gastro. Tem hospitais grandes, né? A gente não vai falar o nome aqui, mas que já tem centros médicos que você... Ó, se tiver suspeita de doença inflamatória, encaminha e lá tem uma equipe que vai tratar. Então, assim, se o paciente fala pra você, é sempre, todo mês, encaminha. Se investigar e não for nada, investigou e não for nada. Dor abdominal. Chega muito na emergência. E chegam pessoas já desanimadas. Porque, assim, eu tenho essa dor, eu toda vez estou aqui, faz remédio, fala que eu não tenho nada. Eu sempre, quando atendi esses pacientes, eu falava, você tem. Você tem uma coisa que a emergência não consegue diagnosticar. Porque a gente não tem arsenal para investigar isso aqui. O que a gente vai fazer? Você não teve febre, seu exame físico é normal, você não tem sinal de irritação peritoneal. A gente vai fazer um remédio para aliviar a sua dor, você vai estar melhor da dor, a dor vai, quiçá, passar, e você precisa procurar um médico, um ambulatório. Porque a pessoa fala assim, não, eu procuro, que você tá ali na emergência, eu sempre venho aqui. Que você tá ali na emergência para resolver a emergência. Exatamente. Né? Beleza, fala, não é uma apendicite, não é uma diverticulite, beleza, faz isso aqui. Mas é isso, a gente... Tem que se preocupar com aquela vida, né? Então, é o que você tá falando. Você não vai fazer o diagnóstico, você não vai pedir uma colono, até porque estaria errado, né? Se fazer uma colono numa gastroenterite aguda. Com doente, né? Você pode achar até alterações. Quantidade de inflamação por verme, por bactéria que você vai achar, mas esse paciente precisa minimamente ser orientado a procurar um especialista, né? E o que você estava falando, eu me lembrei de falar. Quando você falou assim, tem os hospitais, né? Que tem seus centros e tal. Antes disso, a maioria dos pacientes acaba indo sempre na mesma emergência, né? Porque é normalmente a proximidade de casa, do trabalho, né? Então, assim, se você olhar lá a ficha, você vai ver que o paciente foi mês passado, 3 meses atrás. Dá pra ver ali. Então, assim, eu concordo com isso que você tá falando, sabe? É claro que a emergência não é lugar pra gente dar esse diagnóstico, nem investigar, né? Manifestações extraintestinais, chamar o reumato, ok? É uma porta de entrada. Mas você tem que, você tem que se ligar, você tem que pensar, porque foi o que você falou bem lá no início, né? A gente só faz diagnóstico do que a gente pensa. Né? Então, assim, é tão raro assim a doença inflamatória, a gente já sabe que não é mais tão rara, né? Eu fiz, não sei você que é novinha, né? Mas eu formei em 2008, então, assim, quando eu estava na faculdade, ainda estava lá a doença inflamatória intestinal no capítulo de doença rara, junto com doença celíaca. E já sabemos que nenhuma das duas é doença rara já há muito tempo. E fora não ser rara,
tanto a doença inflamatória intestinal quanto a doença celíaca, né? E aí abriria aqui outro podcast, estão aumentando no mundo, né? Talvez a gente esteja fazendo mais diagnóstico. Principalmente nos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos. Então, assim, certamente pelo viés de estar fazendo mais diagnóstico, mas também por uma maior exposição, né, a fatores de risco, hábitos de vida, enfim. Mas é isso, a gente só faz o diagnóstico do que a gente pensa. Então, essa é a nossa luta mesmo de, assim, mais pessoas saberem que essas doenças existem, saberem que essas doenças não são raras, né? Saberem que essas doenças têm normalmente um diagnóstico até fácil de fazer. Tem paciente que a gente se descabela para fechar o diagnóstico, mas a maioria a gente faz o diagnóstico com certa tranquilidade, com 2, 3 exames complementares, né? E elas, apesar de não ter cura, têm tratamento. Sim. E a gente muda a história natural dessas pessoas. Então, assim, se liguem. E as pessoas se preocupam, né? É uma doença que não tem cura. Gente, várias doenças não têm cura, né? A hipertensão que todo mundo tem, ela não tem cura. Sua pressão tá controlada porque você tá tomando remédio. O diabetes não tem cura. É uma doença crônica que controla porque você tá tomando remédio. Igual a doença de Crohn e a retocolite. Não tem cura, mas vai ficar controlada e você vai viver normal se você estiver fazendo tratamento. E aí, eu só quero... Isso aqui tá maçante, mas é pra ficar maçante mesmo. Colegas, precisa pensar, precisa encaminhar. Então, assim, a porta de entrada cultural, né? No Brasil, criança tem médico, né? Quem é seu pediatra? É fulano. Quem é seu pediatra? É fulano. Se chegar aqui pra adulto, qual é o seu médico? Se a pessoa não tiver uma hipertensão, uma diabetes, e tiver um endócrino e um cardio, não tem médico. Gente, mulher só tem ginecologista porque engravida, né? Fora quando você passa, eu vou na emergência, e ele não tem médico, ele vai na emergência. Se essa pessoa só vai ao médico na emergência quando passa mal, é o emergencista que vai ter que ajudar e quando suspeitar, encaminhar. Se a mulher só atende médico ginecologista, e o ginecologista geralmente faz os exames de rotina de sangue mesmo, controle laboratorial, se o ferro estiver baixo, a mulher não menstrua, tem que encaminhar. E assim, mesmo que menstrue, né? E mesmo que menstrue, depende do valor também, né? Mesmo que não menstrue, dá pra ter uma ferritina de 4 e só da menstruação que 3 dias rapidinho ali, alguns absorventes, né? Exatamente. Então, outra coisa importante que eu acho que vale a pena a gente comentar são sobre manifestações extraintestinais, né? Porque a gente pensa sempre, doença inflamatória intestinal, intestino, doença inflamatória intestinal, intestino. Mas tem muitas manifestações de doença inflamatória fora do intestino, né? Tem um capítulo só para isso, estudam só isso especificamente. Isso influencia muito no tratamento, né? Se o paciente tem uma manifestação extraintestinal ou não. Talvez isso mude até o tratamento, porque a gente tem que conciliar o tratamento das duas coisas. E, às vezes, temos manifestação extraintestinal antes do paciente ter qualquer sintoma do trato gastrointestinal. Por isso que a gente repete que é uma doença de todo mundo, né? A gente tem manifestação extraintestinal oftalmológica, dermatológica, reumatológica. Se esse paciente abre uma dessas coisas antes de abrir os sintomas do trato gastrointestinal, não vai ser o gastro que vai suspeitar, senão a gente só vai fazer esse diagnóstico anos depois. Talvez o reumato tenha que suspeitar e pedir para um gastro acompanhar em conjunto, um oftalmo. Reumato a gente vê, né? Mas eu acho que oftalmo e dermato... Mas nem tanto, sabia? Tinha que ser mais. Oftalmo e dermato eu acho bem mais difícil, né? O paciente tem uma uveíte, uma coisa... Nunca vi, vai pro gastro porque você teve uma... Eu concordo contigo nisso, é verdade, assim, realmente, assim, se alguém encaminha pra gente, é o reumato. Vamos só explicar, porque talvez o pessoal tá boiando nas manifestações extraintestinais. É isso, gente, como o próprio nome diz, são manifestações da doença, né? Sinais, sintomas que acontecem fora do intestino, né? Então, quando a gente fala ali de diarreia, dor abdominal, sangramento, aquilo ali tá dentro do intestino, né? Mas são doenças, como a gente falou, sistêmicas, ou seja, pegam outros órgãos, outras partes do corpo. E aí, por exemplo, as manifestações mais comuns extraintestinais são as reumatológicas. Então, por exemplo, artralgia, né? Dor nas articulações, dores nas juntas. Pode ser uma manifestação extraintestinal de uma doença intestinal. Além da dor nas juntas, que é a artralgia, a artrite, que é quando essa articulação ela inflama.
E além de doer, fica inchada, fica vermelha, né? A gente tem espondilite anquilosante, sacroileite, que são manifestações na coluna vertebral, no eixo central. E é isso que eu queria fazer essa ressalva, que você falou, não, mas os reumatos encaminham. Não tanto quanto deveriam, né? Então, a gente tem documentado que o paciente com espondilite anquilosante ou sacroileite que tenha diarreia tem que vir para colonoscopia para o gastro. E demora. Demora a chegar, Demora a chegar, tá? Demora a chegar. Eu não me lembro do número, sinceramente, eu não me lembro do número, mas eu sei que foi feito um estudo com pacientes de psoríase, tá? Estão falando aí com os dermatos. Pacientes com psoríase sem manifestação intestinal nenhuma. Foram todos submetidos a colono. Se eu não me engano, posso estar errada, tá, gente? Mas depois eu checo para falar direito. Mas, se eu não me engano, 20% de paciente tinha doença inflamatória intestinal. Era assim, era muita coisa, sabe? É muita coisa. Então, assim, na espondilite anquilosante, na sacroileite, também. Então, às vezes é isso. O paciente, 25% dos pacientes a 50% dos pacientes com doença inflamatória intestinal tem manifestação extraintestinal em algum momento de suas vidas. Muitos desses pacientes, até 25% desses pacientes, têm manifestações extraintestinais 5 anos antes de inflamar o intestino. Então, assim, é isso que faz diferença um médico para chamar de si, né? E uma história clínica bem feita, e perguntar. Se é importante, né, a anamnese, a conversa com o paciente. Quando a gente fala de manifestação extraintestinal, então é fundamental, porque é isso. O paciente não vai virar para mim, né, para você, que somos gastro, ele veio com a queixa da diarreia e de sangramento. Se a gente não perguntar se às vezes tem umas bolotas vermelhas na perna dele, que pode ser um eritema nodoso, ele não vai falar. E o paciente nem entende, né? Às ele vezes não ele vai por falar. conta de diarreia e você pergunta assim, já teve olho vermelho? Exatamente. Já foi no oftalmo? Já tratou alguma coisa? Vários pacientes me olham e falam assim, não, você vai entender. Exatamente. Você pergunta, dói a articulação? Né? E então, manchinha, assim, mancha na pele, teve alguma? Tira foto, me manda. E o paciente fica assim, louca, né? Isso. Tô indo lá porque que eu ela tenho tá uma perguntando da diarreia, pele? E a pessoa tá perguntando da vista. Então, assim, úlcera oral, né? Afta, né? Afta recorrente. É claro que não é você ter uma afta uma vez por ano. Mas afta na boca recorrente. Lesão genital, né? Como se fosse afta, úlcera, no ânus. Mesma coisa, se você não pergunta, o paciente não fala, e até porque tem vergonha também. E ele acha que não é da sua área, né? Não ele tá indo ali pra ver outra coisa, E ele não tem vai vergonha. falar Então, eu aquilo. pergunto assim, a calcinha, a cueca, fica suja durante o dia? Tem pus? Você vai fazer xixi e sai fezes, sai ar pela vagina, pela uretra, né? No momento você vai fazer xixi. Então, assim, a gente precisa fazer essas perguntas. Então, oftalmológica, né? O olho vermelho, uma irritação lá, o olho doendo, nem sempre ele dói, pode ser só o olho vermelho. A questão reumatológica, as lesões de pele, a psoríase. Cara, psoríase, a gente tem muita associação, né? De doença inflamatória intestinal com psoríase ou artrite psoriásica. Então, e a pergunta, né, Roberta, ela é mecânica só nesse início, né? Porque uma vez que ele fala tenho, tipo assim, você teve olho... Tenho, aí você não continua. Porque aí você vai ter que caracterizar aquele sintoma, se foi no oftalmo, se fez diagnóstico, se não fez. Então, assim, é uma consulta que demora muito tempo. É o que ela falou, né? 15 minutos de consulta. Não dá pra muita coisa. Mas pra doença inflamatória intestinal, nunca dá. Porque, assim, cada tópico desse, se a resposta é sim, abre uma gama de 1000 outras perguntas que você tem que fazer, né? A primeira consulta de doença inflamatória intestinal ou suspeita de... é entre 1 hora e 1h30 mole, e você né? não pergunta tudo, né? Você faz aquela anamnese, você deixa assim, o cartão de vacina você vai olhar na segunda Exatamente. Eu boto no final da conduta, assim, na próxima consulta, checar vacinas, falar sobre tabagismo. A primeira consulta, você ficou lá 1 hora, 1h10, atrasou seu outro paciente e você ainda tem pendências suas pra próxima consulta. E pegando aí, né, pra gente não esquecer, como a gente vai falar com todo mundo, né? Na questão da manifestação extraintestinal, né?
quanto é importante, né, Carol, também a gente conversar com as outras especialidades, Com a equipe, né? Então, assim, se o paciente acompanha, sei lá, espondilite, sacroileite, psoríase, artrite psoriásica, que, enfim, o que quer que seja, com o outro, né, com reumato, com dermato, é a gente se habituar também a não ter preguiça, né? De falar com o Mandar a colega. cartinha, pegar o telefone, discutir o caso, porque o paciente é um só, né? A gente não pode ver assim, eu trato o intestino, o reumato vai tratar a articulação, a coluna, o dermato vai tratar a pele, o paciente é um só. E todo mundo tem que se habituar a conversar, né? Porque às vezes você fala assim, vai no seu reumato? Pode dar meu telefone. Fala que eu quero falar com ele. Exatamente. E vai, volta. Não, ela falou que tudo bem. Não precisa, não tá. isso, A gente não. precisa. Exatamente. Você vai falar com todos os médicos daquele paciente, porque vai ter que fazer tudo em conjunto. E o que você falou dos jeito. remédios, né? Assim, a gente tem um monte de opções terapêuticas, né? Seja na retocolite ulcerativa, seja na doença de Crohn. E aí, assim, várias dessas opções terapêuticas são boas para uma dada manifestação extraintestinal, são ruins para outra. O paciente que toma determinado remédio para o reumatologista tem uns remédios da reumato que acabam com o nosso intestino. Exatamente. Então, assim, se não tem tiver essa junto, conversa, não tem jeito, né? não tem jeito. Então, assim, além dos emergencistas, dos ginecologistas, a gente precisa aumentar a lista, a gente precisa que todos os especialistas o nutricionista, intestinal. Isso falando de especialista médico. Porque esse paciente precisa de vários outros profissionais da saúde não médicos, né? Ele precisa de uma aldeia, igual criar filho, né? Para criar filho, você precisa de uma aldeia. Para tratar um paciente com doença inflamatória intestinal, você também precisa de uma aldeia, né? É isso. Vamos agora fazer um bate-bola assim de exame complementar. Tá. Né? Exame complementar corriqueiro, é claro, né, que uma colonoscopia, enfim. Mas exame de sangue corriqueiro, que alguma coisa pode fazer a gente lembrar de doença inflamatória, né? Anemia, né? Você tem Primeiro de tudo, hemograma, né? O hemograma lá normal. Anemia, não só doença inflamatória, gente, é porque aqui a gente tá mas falando de doença normal, inflamatória. né? Mas, Tem assim, anemia. Tem uma anemia, não é normal. Anemia precisa Aquela ser história de investigada. anemia crônica, não, né? Aí anemia você vai, crônica. anemia crônica é porque tem uma doença crônica, então Isso. você precisa saber qual é essa doença. Então tem anemia? Alerta, você vai ter que investigar, né? E aí, foi investigar a anemia, pediu lá a cinética do ferro. Tem ferro baixo? É com a gente ou é com a gineco, quando é mulher. Isso. Quando não é mulher, é com a gente. É com a gente total. Se é homem, é com a gente. Você só vai se virar de saber onde tá o problema, Exatamente. mas que é da gastro, é da gastro. O gastrointestinal tá sangrando, Exatamente. é da gente. E é o que a gente conversou. Às vezes não tem anemia, mas o ferro já tá baixo. Tem que investigar. Às vezes o ferro ainda tá ali mais ou menos, a ferritina tá baixa. É questão de tempo. Tem que investigar, né? porque é uma sequência, né? Uma coisa vai aumentando. Mas o quê? De marcador inflamatório antes do hemograma, né? Assim, dentro do hemograma, na verdade. Fora a anemia, os leucócitos, né? Que são os glóbulos brancos, na doença inflamatória, né, ativa, podem estar aumentados. Plaqueta. Podem não estar, mas podem estar. Plaqueta pode aumentar na doença inflamatória também ativa, né? A gente costuma ver ali 300, 400 mil, né? Que, assim, você pegar uma plaqueta, por exemplo, né? 330 mil, cima, tá né? normal. 330 mil vai estar ali dentro do normal, até 400, 450 mil. Mas não é o normal. Não é o normal. Né? O normal é a gente vê ali uns 200 mil. Tá sempre ali batendo no limite superior, né? Um pouquinho pra cima. Então, você não vai esperar uma plaqueta de 1 milhão para você dar um diagnóstico e pensar na doença inflamatória, né? Sistêmica, que seja a intestinal pra gente. Aí, beleza, saímos do hemograma, você falou da questão do ferro. Também é importante, né, a gente falar da B12, né? B12. Tanto para baixo, pensando numa síndrome desabsortiva, né? Então, dependendo de onde existe ali a inflamação naquele tubo digestivo, né, sendo mais alta, você pode ter uma síndrome desabsortiva com aquela diarreia e não absorver adequadamente os nutrientes, e aí uma B12, por exemplo, uma vitamina D podem estar baixas, mas lembrar que a B12 também pode estar super alta em doenças inflamatórias agudas também, né? Sim, e também supercrescimento bacteriano, e às mas vezes enfim, vem tudo isso junto, né? Um pouquinho aumentado ou um pouquinho diminuído, que isoladamente não é nada, mas assim, juntando tudo. Né? Se você conversa, se o paciente tem uma clínica e você está juntando tudo, marcador inflamatório, PCR e VHS, todo mundo pede aleatoriamente. E não olha, né? E se vier alterado, não valoriza. Então, assim, ou você não pede... Pode ser, qualquer coisa aumenta o PCR, Isso. sim, qualquer coisa aumenta o PCR. Mas se tá aumentado, pediu de novo e continua aumentado, Claro. que infecção é essa que nunca...
E nisso Apareceu, aí chamar né? a atenção, né? Proteína C reativa e VHS. Aí você falou, são totalmente inespecíficos, então podem estar aumentados em qualquer causa, né? Inflamatória infecciosa, mas precisa ser valorizado. E eles normais não excluem nada, Não excluem né? nada. Então a gente está falando aqui de serem mais coisinhas para chamarem a nossa atenção. Mas eles virem normais não exclui nada. Então, na retocolite ulcerativa, por exemplo, né, a gente só vê alteração de proteína C reativa e VHS naquela colite mais severa, aquela coisa mais grave, né? Mais comum até a gente ter alteração na doença de Crohn. Exatamente. Então, a gente está falando aqui É o que a de gente falou, algumas é tudo no mesmo saco, mas É. são várias caixinhas diferentes. A gente está né? aqui falando de alguns exames complementares básicos, simples, que todo mundo faz e à torta direito. Várias E o que vezes no ano, que dá até pra você comparar, né? Se Exatamente, tá fazer uma sempre evolução. baixa. E o que a gente precisa se ligar, mas deixar claro que esses exames laboratoriais normais não excluem nada, são só, se alterados, mais uma coisa pra gente Pra se ligar. pensar né? e juntar ali, né? Calprotectina. A calprotectina é um exame que muita gente não conhece, né? Na verdade, exame de fezes é uma coisa muito negligenciada, né? Porque ou as pessoas pedem MIF, Isso, que é só um inferno pra colher, só um 3 inferno. dias, eu tenho Isso. horror a MIF. Horror, Ou as horror. pessoas pedem MIF ou ela pede um parasitológico de Isso, fezes. que não dá nada vai, também. Vai vir normal, né? Sensibilidade parasitológica para giardia, ameba é menos de 30%. Pede um parasitológico de fezes. Ou então trata empírico. Aquele empírico que giardia e ameba talvez não vá tratar. Então, assim, os dois não são ok de fazer, né? Mas são exames comuns que um médico de família, generalista, consegue pedir, né? E Não, aí... e você sabe que eu acho essencial, mais do que o parasitológico, pelo que a gente está falando, né? A sensibilidade do parasitológico normal é muito baixa, né? Então, assim, se você está investigando ali uma diarreia crônica, né, intermitente, beleza, a gente tem que investigar a giardíase, por exemplo, né, até numa síndrome desabsortiva, você pode ter giardíase, né, a crônica ali. Mas não ia estar tanto tempo. Dá, exatamente, dá tempo. assim, giardíase confunde com doença celíaca, exatamente. né? Então, assim, aí você não vai pedir só o parasitológico, você tem que pedir pesquisa de antígeno fecal. Tá? Então, mas foi só um parênteses. Pra giardia, dá pra pedir pra ameba, dá foi pra pedir só um parênteses que a dois. gente larga aqui falando de intestino, a gente vai, né? Mas enfim, agora o que eu acho mais importante e o EAF, as era pessoas isso não que eu ia conhecem. falar. Outro É o EAF. Já Era tive isso? paciente mandando mensagem assim, a senhora botou errado. Era isso que eu ia falar. Tá escrito outra Exatamente. coisa. Falei, não, EPF é o exame parasitológico de fezes. Era isso o que eu ia te falar, Carol. É o elementos anormais Eu das fezes. prefiro, outra coisa. se eu tivesse que escolher, tô numa ilha deserta, você vai levar o EAF ou o parasitológico? O EAF, com certeza. E ninguém pede, né? Porque o que é EAF? Elementos anormais nas fezes. Então, a gente pesquisa sangue, a gente pesquisa hemácia, a gente pesquisa muco, a gente pesquisa leucócito. Então, assim... Dá muito mais informação. Um EAF alterado, você tem que investigar, você tem que ir para uma colono, você tem que comparar ali a calprotectina, que é o outro que a gente vai falar, né? Então, assim, EAF, elementos anormais nas fezes, é essencial, né, nesses pacientes, Num exame simples, Exame né? simples, uma coleta só, um pronto, exame acabou. que a pessoa, que ao o invés plano da de saúde rotina, pediu o exame parasitológico de fezes que com não uma vai dar amostra nada, que não vai mostrar faz o nada, EAF, podia pedir exatamente. um EAF ali na Que rotina assim, básica. tem no SUS, o plano de saúde paga, então assim, Exatamente. 1000 vezes o não EAF. Não tem motivo pra não fazer. O motivo é não né? conhecer, né? É não conhecer. A gente só faz diagnóstico do que a gente conhece. E aí o paciente fica 5 anos com 1 milhão de EPFs, né, parasitológicos, esfregando. Normal, doutora, não tem nada. E às vezes tem giardia sim, às vezes tem sangramento Só sim. foi pedido o exame errado, Exatamente. Né? E aí a nossa calprotectina, Queridinha. né? Nossa calprotectina. O que é a calprotectina fecal, né? A calprotectina é uma proteína que vem da degranulação, né, dos leucócitos. Então, quando os leucócitos, que são essas células, né, os glóbulos brancos, degranulam, morrem, são desfeitos, eles liberam, onde eles estão, uma série de proteínas, dentre elas a calprotectina. Então, a calprotectina, quando a gente dosa nas fezes, a gente chama de calprotectina fecal. Então, ela dá uma ideia pra gente indireta de quantos leucócitos, que são os glóbulos brancos, que estão aumentados na inflamação, quantos leucócitos tem naquele intestino grosso, né, especialmente. Então, a dosagem da calprotectina nas fezes
É claro que, assim, não se compara a uma colonoscopia. O médico Uhum. tá ali olhando a mucosa. Mas falando de cólon, de intestino grosso, e aí a sua grande validade na retocolite ulcerativa, bate muito, né? Muito fiel uma calprotectina bem feita, bem coletada, bem estudada, bate muito com o resultado da Sim. colono, E né? fazendo uma analogia, né, que eu sempre falo para o paciente para entender, o PCR, o VHS está super difundido, que todo mundo pede no sangue, que vê inflamação geral. A calprotectina, ela seria um exame nas fezes que você veria a inflamação do intestino. Então, assim, Muito ela mais tem muito mais específico. especificidade do que um VHS, um PCR perdido, que pode ser inflamação em qualquer lugar do corpo, né? Não que a calprotectina não possa estar aumentada em várias outras situações, Mas mas normalmente foi o que a Roberta falou. E colono, a gente no Rio de Janeiro, grande cidade, tem uma disponibilidade grande, né? Mas nem todos os não. lugares têm essa disponibilidade de fazer colono. Ah, quero uma colono, amanhã tá pronta, né? E aí, olha só, e aí entra de novo a calprotectina, né? E fazendo aquele paralelo com o que a gente falou lá no início de intestino irritável. Vamos lá. Paciente com sinais, sintomas lá, uma diarreia crônica aquosa, em que ele não vê pelo menos sangue, muco, pus, dor abdominal, desconforto abdominal crônicos, né? Mais de 3 meses. Uma mulher jovem, você pensa, cara, pode ser que seja só um distúrbio funcional, né? Um intestino irritável. Você faz ali uma calprotectina fecal bem feita, bem coletada, bem, né? Um laboratório de confiança, e ela vem baixa, vem negativa, vem a calprotectina menor que 50, eu fico tranquila de não fazer colono. Entendeu? Então, assim, é claro que a gente quer a colono, principalmente naqueles sinais de alarme que a gente falou, né? Então, a diarreia crônica, o sangramento, o emagrecimento. A gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. Parente de 1º grau com doença inflamatória intestinal. Né? Então, assim, familiar com doença inflamatória A gente intestinal focou nos sintomas da pessoa e esqueceu na de história, né? da Então, história. assim, parente de 1º grau, especialmente com doença inflamatória intestinal diagnosticada, né? Fístula não perianal. significa que aquela pessoa vá ter doença inflamatória, mas isso aumenta a né? probabilidade. Porque a questão tem que ficar mais de genética, olho. é o nosso grande fator de risco, E né? fístula. Fístula perianal, né? Então, assim, quantos pacientes... Eu sou a vida inteira de hospital, né? Gastro de hospital. Então, assim, quantos pacientes operam e reoperam abscesso perianal, fístula perianal, opera fístula, volta fístula, opera fístula, volta fístula, e não foi investigado sobre uma possível doença de Crohn, né? Então, lembrando isso, Incomoda, assim, né? A fístula A primeira perianal, vez, acho que é tudo uma bem, fístula simples. isso. Agora, sim, a recorreu, fístula né? recorrente, um abscesso perianal recorrente, uma fístula que não cicatriza, a história familiar positiva, né, para doença inflamatória intestinal, acho importante a gente chamar a atenção. Mas, assim, não tem nada disso, não tem esses sinais de alarme, não tem uma história familiar positiva, uma calprotectina fecal negativa super me tranquiliza, né? Então, assim, tem muito valor, né, a calprotectina. Pensando nisso, assim, a gente mesmo no Rio, a gente tem bastante, né? Tanto pelo SUS quanto convênio de saúde, não é Hoje difícil, tá melhor, né, né? da gente fazer colonoscopia. Mas mesmo sendo fácil, a gente também tem que lembrar que é um exame invasivo, tem um exame um exame com sedação, que é muito seguro, mas tem seus riscos, sim. Mais risco do que né? colher as fezes. Uma calprotectina. Então, assim, para um diagnóstico diferencial com uma doença funcional, né, tipo intestino irritável, ou você fez o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, você começou o tratamento, o paciente está bem, você fez uma colonoscopia, a doença está em remissão controlada. Você não precisa ficar fazendo colonoscopia todo ano, você vai fazer a calprotectina. A gente só falou do paciente que aceitou, né? Foi num médico, falou que não tinha nada e ele aceitou. Mas tem o outro lado, né? Tem paciente que você já investigou ele inteiro, você tá confiante que o diagnóstico dele é síndrome do intestino irritável, que é uma diarreia funcional, que não tem sinal de gravidade, que não vale a pena prosseguir a investigação, mas ele fala, doutora, eu quero uma colono, que eu vou me sentir seguro. Esse paciente, você pode... Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um exame nas fezes, que é super específico. Se ele vier negativo, é negativo, você não precisa ser submetido a uma colono. Se ele vier positivo, não era nem o que a gente estava esperando, até a gente vai querer essa colono. Isso, exatamente. Aí você vai ganhar, porque a gente vai precisar
mas aí tem indicação. Aí tem indicação. Né? Aí tem indicação. Então, acho que assim, eu costumo falar muito isso. Já me perguntaram uma vez, Beta, por que você escolheu a gastro, né? Quando você resolveu fazer gastro. E aí foi a primeira vez que eu parei pra pensar nisso. Porque é a melhor especialidade clínica do que mundo, nós temos né? no mundo. Mas eu acho que eu gosto muito da gastro por isso, assim, é uma especialidade simples, sabe? Não as doenças muitas vezes não são simples, e o tratamento também não. Mas é uma especialidade simples que, assim, uma boa conversa com o paciente, né? Um exame físico básico, sem, né, aqueles malabarismos sem do exame neuro. neurológico, reumatológico, é básico, a barriguinha ali, ó, né? Então, palpa. assim, uma boa anamnese, né? Que, assim, é o que a gente gosta de conversar com o paciente. Um exame físico básico que nem se compara com o povo da neuro, da reumato. 2, 3 exames complementares, não é? Você pegar, assim, um hemograma com proteína C reativa VHS, né? Bota ali num saco. Cinética de ferro, B12 e vitamina D. Então, ali tá tudo no sangue, uma coleta só. Um EAF, uma calprotectina fecal e, no final, uma colono, cara, você resolve a imensa maioria dos pacientes. Com certeza. Tem lá o paciente que a gente, beleza, tá na suspeita do Crohn, e aí a gente vai para uma enterorressonância pra gente ver delgado. Aí a gente sobe aquele degrauzinho né? Mas assim, a grande maioria você fecha aqui e pronto, né? Verdade. E você resolve a vida do paciente. Né? Então, realmente, eu amo, assim, porque é a melhor especialidade do mundo. Além disso, tem essas Mas coisas. é isso, né? Eu acho muito simples. A gente não precisa de milhões de exames, né, escalafobéticos para resolver o paciente. Exatamente. Vamos, então, para as perguntas? Bora. Tem 5 perguntas, rapidinho. A gente já falou a maioria das coisas, porque a gente fala muito, né? Isso. Mas aí, tem as perguntas que eu selecionei lá do Instagram pra gente responder, assim, de paciente. Show. Quer dizer, paciente, pessoas não médicas, não necessariamente são pacientes. Eu tenho síndrome do intestino irritável e diarreia. Agora comecei com dor nas costas. Pode ser doença inflamatória? Claro. Pode não ser intestino irritável, então. Pode ser uma dor, você pode ter síndrome do intestino irritável e uma dor mecânica, né, abdominal, assim. Que é o mais provável, né? Vamos tranquilizar o povo. Claro que é o mais provável, beleza, vamos entender que você fez o diagnóstico correto, é intestino irritável mesmo, e a dor nas costas é uma dor mecânica, muscular. Pode, né? E claro que é mais provável. Como pode o seu diagnóstico de intestino irritável estar errado, ser uma doença inflamatória intestinal e essa dor nas costas ser uma manifestação reumatológica. Só quem vai tirar essa dúvida é o bom gastroenterologista para ter certeza que essa tua diarreia é realmente da síndrome do intestino irritável e um bom reumatologista que vai fazer a diferença e a avaliação correta da dor nas costas. Dica básica, né? Que é claro que assim, gente, não somos reumatologistas. Esse podcast não substitui a sua consulta médica. Primeira, bota a tarja preta e também, assim, é diquinha aqui que, claro, que não substitui um reumatologista. Mas é uma coisa muito básica, né? Aquela dor no joelho, dor nas costas, dor lombar, que você acorda com a dor, acorda rígido, não consegue se esticar e ao longo do dia você vai se movimentando, aquilo vai melhorando, chama atenção para ser de uma doença inflamatória, sim. Aquela dor que, ao contrário, você acorda super bem e ao longo do dia, conforme você vai se movimentando, pegando peso, fica sentado, enfim, começa a travar, a doer, é mais provável que seja ali motora, né? Como que a gente chama, gente? Não é motora. Mecânica. E não inflamatória. Mas é assim, diquinha, tá? Nada substitui uma boa consulta, tanto com gastro quanto com reumatologista. Exatamente. A 2, a gente bateu aqui na tecla várias vezes, né? Dor abdominal, diarreia e gases pode ser doença inflamatória? Se for crônico, se tiver mais de 3 meses, se for recorrência, pode, né? Ou, aí vamos, intolerâncias alimentares, supercrescimento bacteriano, intestino irritável. E, mais uma vez, quem é que vai falar o que é? O bom gastroenterologista. Que é normal, não é isso que eu acho que é mais importante para as pessoas ficarem na cabeça. Normal? Não é normal, né? Então, assim, as pessoas, eu falo muito isso. A gastro, né? Os sintomas, sinais e sintomas gastrointestinais são subvalorizados, né? As pessoas muitas vezes se acomodam com aqueles sintomas,
se acostumam, acham que é normal viver com aquela barriga inchada, distendida e come alguma coisa da diarreia. Ah, não, foi alguma coisa que eu comi. Então, eu acho que isso é o mais importante. Se a dor, o desconforto, a distensão, os gases são uma doença inflamatória intestinal, ou são uma intolerância alimentar à lactose, ou são uma doença celíaca não diagnosticada, ou são um supercrescimento bacteriano a SIBO, não sabemos e o bom gastro vai investigar. Mas eu acho que a primeira ordem do dia é ir no bom gastro para investigar, porque normal não é. A pessoa acordar com aquela barriga chapadinha flácida ao longo do dia, parece que está grávida de 6 meses, isso não é normal. E é importante, né, porque você falou que a gastro é uma especialidade simples, né? Ela é simples, mas não é simplista, porque o que você mais vê é que tudo é gastrite, né? O paciente tem sintomas clássicos de refluxo, né? Ele tem azia, ele tem regurgitação, e aí ele vai no gastro, faz uma endoscopia, vem uma gastrite boba que não tá causando sintoma, e aí, não, porque eu tenho gastrite, eu tô tomando Faz omeprazol. uma não, né? Ele faz 6 endoscopias e ele não... Esse paciente tem doença do refluxo gástrico. Esse paciente faz 6 endoscopias e não faz uma pH-metria, não faz uma manometria. Né? Porque a pessoa fez endoscopia, a endoscopia veio normal, a grande maioria dos casos é doença do refluxo não erosiva, e ele, não, porque eu tenho uma gastrite, aí fica repetindo, né? Porque eu tenho uma gastrite crônica, gastrite crônica. E hoje a gastro é assim, né? Nessa consulta de 15 minutos, você sempre tem uma gastrite, você toma omeprazol, que não melhora o pantoprazol, e aí é esomeprazol, e aí é... Aí você inibe a acidez do estômago, aí você não digere os alimentos direito, porque o início da digestão vem, obviamente, com a saliva, com a boca e o ácido do estômago para começar a quebrar proteína. Então, a pessoa se entope de omeprazol, né, pantoprazol e fala que fica empachado com carne. Claro que fica, porque o ácido que vai desnaturar a proteína no estômago você não tem. E aí não absorve ferro, não absorve B12 e fica num círculo vicioso. Aí você cria um problema, na verdade, né? A terceira pergunta é boa. Minha alimentação é muito saudável, mas mesmo com comidas saudáveis tenho muita distensão. Pode ser doença inflamatória intestinal? Não penso tanto, né? Não, mas tem muita coisa para pensar. Muita coisa. Você pedir uma endoscopia só com biópsia gástrica para pesquisar H. pylori, você não vai dar esse diagnóstico, Não, né? e começando por assim, é muito saudável mesmo. Tem que fazer primeiro uma história alimentar. Sabe, porque é isso, assim, parece que é muito bobo, né? Isso, mas... Cara, o que a gente mais vê, né? Paciente tomando suco de caixinha, achando que tá brilhando porque tá tomando suco e não refrigerante, né? O paciente está tomando iogurte com granola e é um iogurte que tem 4 linhas de ingrediente, conservante, e a granola com mais outras 5 linhas de ingrediente de conservante. Aí a barrinha de cereal que tem mais 3 linhas de ingrediente, xarope de milho, frutose. Tem que ler rótulo, não tem jeito. Então, se assim, você não tá descascando, você tem que ler o rótulo. Então, exatamente. Então, acho que assim, eu começaria voltando essa pessoa aí, pensando isso. Não criticando a pessoa, não, porque muitas vezes a gente realmente acha que tá brilhando, comendo um monte de coisa com a cara fit, né? Que o pessoal descobriu que o fit vende mais. A indústria ganha disso. A indústria alimentícia é muito pior que a indústria farmacêutica. É muito pior. Né? Então, a indústria alimentícia descobriu que o fit vende mais. As pessoas querem essa ilusão, pelo menos, que estão comendo bem. Então, assim, se enchem de coisa de barrinha de whey, de barrinha de proteína, barrinha de cereal e granola e iogurte, achando que é o mais fit do mundo e talvez esteja se entupindo de coisa industrializada ruim que causa intolerância e excesso de gases e supercrescimento bacteriano. E, fora isso, também a qualidade do que a gente consome. Eu conversei uma vez com uma nutricionista e ela me falou assim, eu não tinha a menor ideia disso. Ela falou, olha só, você pega uma pessoa que coma super bem, imagina o seguinte, se a gente comer nada industrializado, as 5 porções de fruta que a gente tem que comer todo dia, fruta, legume, verdura, grão integral, nada industrializado. Você sabe, em média, quanto tem uma maçã hoje em dia, tá? Menos nutriente que essa maçã 50 anos atrás? 30% menos de valor nutricional. Então, assim, você pega uma pessoa que come linda, maravilhosa, fruta, legume, verdura, nada industrializado, todo dia, coisa orgânica, 5 porções de fruta, que a gente sabe que não é a maior parte da população, especialmente brasileira, né?
essa pessoa tem 30% menos de nutriente na alimentação dela que ela teria 50 anos atrás. E outras coisas, né? Porque depende muito da doença. Da doença do refluxo, por exemplo. Laranja, limão, abacaxi, que são frutas cítricas, vai causar sintoma. E não necessariamente porque você está comendo errado, mas porque você está comendo ali alimentos que acabam relaxando o esfíncter, No né? paciente que tem um problema de hiperacidez. Exatamente. Se o problema dele for um refluxo alcalino, ele vai melhorar Ele com vai melhorar. o shot de limão de manhã. Então depende muito do que a Então, gente está você falando, vê né? O saudável para uma pessoa pode fazer mal. E A gente você tem vê as o quanto é intolerâncias alimentares importante. também, que não é só lactose e intolerância ao glúten na doença celíaca, né? Tem intolerância à frutose, tem outras intolerâncias. Então, às vezes, Frutose, você tá frutano, cafeína, estamina, você entra um tá milhão de comendo coisas. saudável, mas você pode estar Sim, comendo alguma coisa que sim. faz mal. Isso fica um pouco mais longe da doença inflamatória, distensão, né? não, certamente assim, não seria a primeira tudo podia coisa. ser doença inflamatória, Sim, mas distensão, distensão fica não. um pouco mais distante. Você pegar só assim, a coisa da distensão e excesso de gases, eu fico muito mais na minha prática de consultório. Eu fico muito mais em intolerância, intolerância supercrescimento alimentares. bacteriano e intestino irritável. Eu fico muito mais aí. Isso é boa também. Não estou emagrecendo. Eu posso ter doença inflamatória sem perder peso? Sim. A gente assistiu... Teve um Renata evento Freud. agora, né? Muito bom, que falou de obesidade Sim. e doença inflamatória, né? Obesidade Foi como Renata doença. Freud com a Marjorie e a Aline Dermato. Isso, né? tinha uma endócrino. que agora Isso, esqueci putz, não nome. lembro o nome dela Maravilhosa. também. Maravilhosa. Ela que falou isso. Vamos deixar claro que a gente não lembra o nome, mas ela é maravilhosa, depois a gente bota o nome. E aí Todo mundo saiu do todo negócio mundo querendo uma queria aula consulta com ela. né? E ela falou exatamente isso, assim, a obesidade é uma doença hoje, né? E ela é uma doença crônica. É a grande doença, Grande né? doença crônica que causa inflamação e acaba fazendo você ter várias outras doenças. Então, assim, é um erro agora você olhar para o paciente, não, ele não tem uma doença desabsortiva porque ele tá obeso. Na verdade, ele pode ser obeso e desnutrido, né? Exatamente. E eu também adorei essa aula aí. A gente estava lá... Isso chamou a atenção da minha cabeça, né? A gente sempre pega uma coisinha que, né, chama atenção. O que me chamou muito a atenção foi isso que elas falaram lá. Eu não lembro se foi endócrino ou foi a Refroz na hora que elas estavam apresentando o caso. E falaram assim, cara, a obesidade é a maior doença da atualidade, né? Maior doença no mundo hoje em dia, né? E aí, assim, se você for deixar de dar outros diagnósticos de outras doenças porque aquela pessoa tá obesa, você não vai diagnosticar nada, porque, sim, no Brasil, se eu não me engano, 2/3 dos brasileiros estão sobrepeso e 1/3 está obeso. Aí esse que é obeso não pode ter mais Entendeu? doença crônica. Então, assim, se você não for pensar em doença inflamatória intestinal crônica, porque a pessoa tem obesidade... Eu tenho um monte de pacientes com doença inflamatória intestinal que tem obesidade. Então, certamente, não é para excluir. A última pergunta eu acho que a gente não vai conseguir responder. Porque quais sintomas de doença inflamatória intestinal que sugerem que o paciente vai precisar de biológico? Porque não é o sintoma, né? Tem muito a ver com a gravidade, assim. Não necessariamente o sintoma que faz a gente pensar, né? Pegando um gancho, então, pra gente aproveitar a pergunta, né? Que claro que foi boa, porque a pessoa fica preocupada, né? Mas vamos lá. Então, para quem tá ouvindo aí, né? Então, o que é terapia biológica, né? A gente chama, na verdade, hoje em dia de terapia avançada, né? Terapia biológica são os injetáveis, porque a molécula dele é tão grande que não cabia no comprimido, né? Então, são os medicamentos injetáveis, que a gente faz tanto para doença de Crohn quanto para retocolite ulcerativa. E tem, dentro da terapia avançada, as pequenas moléculas, que são mais recentes, né? Que eles conseguiram fazer moléculas pequenas, sintéticas, que couberam, então, no comprimido. Então, esses comprimidos, junto com a terapia biológica, a gente chama de terapia avançada, que não é para todo mundo, né? A gente tem, especialmente na retocolite ulcerativa, muitos pacientes, talvez a maioria dos pacientes, responda muito bem ao que a gente chama de convencional, que é a mesalazina, né? Que não é um imunossupressor e tal. Então, assim, o que eu acho que a gente pode aproveitar e conversar aqui sobre essa pergunta? É, primeiro, essencial saber que tanto a retocolite ulcerativa quanto a doença de Crohn tem tratamento. Né? A gente ainda não pode falar em cura, mas a gente tem tratamento e o paciente consegue levar uma vida normal ou muito próxima do normal, fazendo o seu tratamento regularmente, acompanhando regularmente a sua resposta, a sua doença com o seu médico, né? E em relação à terapia biológica, a terapia avançada, não é para todo mundo,
mas é pra muita gente. Acho que no Crohn é bem difícil, né? Que eu acho que é outra coisa claro que a gente tem que populações, mudar. Você pode usar só imunossupressor, mas assim, difícil. Na eu retocolite acho, tem muita eu gente acho que isso. consegue ficar com eu a acho isso. terapia É convencional. a outra coisa que eu acho que a gente precisa aproveitar esse gancho e mudar a cabeça do povo, assim. Mas entender também que não é o fim, né? Porque a pessoa acha assim, se eu tenho uma doença inflamatória intestinal e eu preciso usar uma terapia avançada, agora eu sou um imunossuprimido Não, e eu vou acho que pegar você um agora monte tá de maravilhoso. doença, né? Não é isso, não é a realidade que a gente vê. Eu adoro prescrever, porque os pacientes adoram tomar, porque muda a vida, ele né? começa o a paciente conseguir fica fazer tudo. É o que a gente está falando, né? Não é para todo mundo, especialmente na retocolite ulcerativa não é. Na doença de Crohn, assim, a exceção é você não fazer biológico, né? Que isso fique claro, né? Biológico ou terapia avançada. Então, assim, na doença de Crohn, a exceção é para ser você não fazer terapia avançada, né? É um erro. Hoje em dia, o paciente com doença de Crohn manter um tratamento com mesalazina, sulfasalazina. Isso tá errado. Isso, assim, já faz muito tempo, mas tá enraizado nas pessoas, né? Porque as pessoas têm... O podcast não é sobre tratamento, mas toda oportunidade que a gente tiver, a gente vai falar que não trata Crohn com mesalazina. Porque não trata, nem com corticoide, pelo amor de Deus, né? Porque, assim, o que acontece? As pessoas que não são especialistas têm medo de fazer a terapia avançada, né? Só que não quer não fazer nada. Só que é muito pior para o paciente com doença de Crohn ou uma retocolite moderada grave que não respondeu à mesalazina, é muito pior para ele, aumenta muito o risco de infecção, de trombose, de câncer, de tudo. Ele ficar fazendo mesalazina e corticoide ou azatioprina, se ele tinha indicação de terapia biológica. Então, a gente tem várias opções de terapia avançada, né? Tanto biológicos injetáveis, quanto as pequenas moléculas que são os comprimidos, tanto para retocolite ulcerativa, quanto doença de Crohn. Então, esse paciente precisa receber o melhor tratamento para controlar a sua doença. E aí é o que você tinha falado, o que vai mandar não é só o sintoma do paciente, é um combo, né? O que a gente avalia quando a gente vai escolher o remédio? Quem é esse paciente? Qual a idade desse paciente? Outras doenças que ele tenha, né? Se ele fuma, se ele não fuma, se ele tem ou já teve algum tipo de câncer, se é uma mulher que quer engravidar ou tá grávida ou não. A gente vai ter que estadiar essa se doença, é doença né? de Crohn, se é retocolite, qual a localização? Aí sim, qual a gravidade? São úlceras profundas? Tem fístula, não tem fístula? Vai operar, não vai? Então, a gente bota um monte de coisas na mesa com o paciente, discute com ele para escolher a melhor terapia. Então, essa resposta simples, nua e crua, a gente não tem. Mas é essencial isso, é saber que existe tratamento. Então, não é para você ficar sofrendo anos e anos e anos com a doença não controlada, insistindo em um ou em outro determinado tratamento. Ficar claro que corticoide não é tratamento de manutenção. Você faz uma vez no ano, um ciclo, se precisar, e tirou. Então, assim, precisou de novo do corticoide, a sua doença não está bem controlada, você tem que trocar a sua terapia. E doença de Crohn, a mesalazina vai ser a exceção da exceção da exceção. Doença de Crohn é terapia avançada. Tem que justificar muito para não ser criticada. Muito, a doença de Crohn. E a retocolite, tirar também esse mito que muitas pessoas ainda têm de que a retocolite é mais leve que o Crohn. Exatamente. Né? Então, eu tenho pacientes com doença de Crohn super tranquila e retocolites terríveis, gravíssimas, que eu tive que fazer 2, 3 biológicos avançados diferentes. Então, também desmistificar isso, né? Com os colegas, com os pacientes, retocolite não é necessariamente mais leve que Crohn, também prejudica a vida do paciente, qualidade de vida, social, trabalho, também tem tratamento e merece a mesma atenção que a doença de Crohn. A gente acaba vendo que muitas vezes o paciente com doença de Crohn recebe mais atenção, recebe mais remédio de maneira mais forte, mais precoce do que a retocolite, e a gente tem que mudar isso também. Perfeito. Eu acho que nasceu, gente, o nosso primeiro episódio. Soltou aqui, a gente foi falando. Se não me cortar, eu vou até amanhã. Mas, Roberta, muito obrigada. Eu acho que tinha que ser você aqui para esse primeiro episódio. Estou muito feliz. Obrigada. E vamos dar seguimento aí com os próximos. Gente, muito obrigada.
uma honra participar aí da abertura. Nosso Maio Roxo, contem sempre comigo, sabe que assim, eu acho que a educação, né? Educação continuada, tanto nós que nos dizemos especialistas, mas a gente está o tempo inteiro aprendendo, indo a tudo quanto é congresso, conversando, discutindo com outros médicos mais especialistas, com mais bagagem do que a gente, né? O quanto os nossos professores ensinam pra gente fica lá todo babando, dia, tietando todo né? mundo. E assim, educação então nossa que tá com esses pacientes, educação dos outros gastros, educação das outras especialidades, dos outros profissionais de saúde que também estão com esse paciente, com o paciente, com o familiar, população em geral. Então, assim, quanto mais a gente falar, os pacientes só têm a ganhar, a receber. E isso, por mais que não seja, no final das contas, doença inflamatória, alguma coisa é e merece tratamento e atenção. É isso, gente. Esse é o nosso objetivo aqui, difundir conhecimento. Vamos arrasar nesse Maio Roxo. Beijo, Amém. gente. Beijo, Roberto. Beijo. Amém. Obrigada.